A ideia de indulgência é uma das mais mal compreendidas da história do cristianismo, e talvez nenhuma outra tenha sido tão explorada por caricaturas quanto essa. Para muitos, indulgência significa comprar o perdão, pagar para sair do inferno, ou corrupção institucional da igreja medieval. Mas essas imagens, embora populares, não correspondem nem à doutrina católica nem à realidade histórica completa. Ainda que seja verdade, e isso precisa ser dito com honestidade, que houve abusos graves cometidos por membros do clero, sobretudo em um período específico da Europa. Para entender o tema corretamente, é preciso começar do começo. O que é uma indulgência, em sentido teológico? Segundo a doutrina católica, o pecado produz duas consequências distintas. A primeira é a culpa, que rompe a comunhão com Deus e é perdoada no sacramento da confissão. A segunda é a pena temporal, isto é, as consequências desordenadas que o pecado deixa na alma e na ordem da justiça, mesmo depois de perdoado. Essa distinção não é uma invenção medieval. Ela está presente na Escritura, por exemplo, quando Davi é perdoado por Deus após seu pecado, mas ainda assim sofre consequências. Cef. 2sm12. O perdão não elimina automaticamente toda desordem causada pelo mal. É nesse contexto que surgem as indulgências. Uma indulgência não perdoa pecados. Isso é fundamental. Ela supõe que o pecado já foi perdoado sacramentalmente. A indulgência diz respeito à remissão da pena temporal, aplicando à alma os méritos de Cristo e dos santos, administrados pela Igreja enquanto corpo de Cristo. Em outras palavras, trata-se de uma dimensão da economia da graça, não de uma transação comercial. Historicamente, as indulgências surgem ligadas à prática da penitência nos primeiros séculos. Em tempos em que as penitências eram públicas e extremamente rigorosas, jejuns prolongados, exclusão temporária da Eucaristia, obras de reparação, a Igreja começou a permitir, em certos casos, que parte dessas penitências fosse mitigada ou remida, especialmente em contextos de perseguição, martírio ou obras extraordinárias de caridade. Nada disso envolvia dinheiro. Envolvia disciplina espiritual e comunhão eclesial. O problema começa a aparecer muitos séculos depois, não na origem das indulgências, mas em sua aplicação pastoral, sobretudo entre os séculos XV e XVI. Aqui é preciso ser preciso e honesto. Não se tratou de uma prática universal, nem constante, nem oficialmente instituída por Roma como comércio de indulgências. Os abusos foram locais, regionais e concentrados sobretudo em áreas da Alemanha e do norte da Europa, em um contexto político e econômico muito específico. Em muitos desses territórios, bispos e príncipes estavam profundamente endividados. Alguns cargos eclesiásticos haviam sido obtidos por simonia, ou seja, compra de ofícios, o que já era uma corrupção prévia, para levantar recursos, às vezes para obras legítimas, às vezes para interesses políticos. Certos pregadores passaram a associar indevidamente indulgências a contribuições financeiras, como se o dinheiro por si só tivesse valor espiritual automático. Isso era um erro grave, condenado pela própria Igreja. Roma não instituiu a venda de indulgências como doutrina. Pelo contrário, já havia condenações anteriores a esses abusos. E após o escândalo, o Concílio de Trento foi explícito ao afirmar que qualquer prática mercantil ligada às indulgências deveria ser abolida, o que de fato ocorreu. A Igreja reconheceu os abusos, corrigiu-os e reformou profundamente a disciplina. É importante notar que esses abusos ocorreram em um período específico, não ao longo de toda a Idade Média e não em toda a cristandade. Eles também não definem o ensinamento da Igreja, assim como médicos corruptos não definem a medicina, nem juízes injustos definem a justiça. Além disso, há uma confusão frequente entre indulgências e salvação eterna. Nenhuma indulgência jamais prometeu salvar alguém do inferno automaticamente. O inferno, segundo a doutrina católica, é consequência da rejeição final e livre da graça de Deus, algo que nenhuma obra externa pode substituir. As indulgências sempre pressupõem fé, arrependimento, confissão, comunhão e disposição interior sincera. Quando se entende isso, percebe-se que o escândalo não está na doutrina, mas no mau uso pastoral de algo que, em si, é profundamente coerente com a visão cristã da justiça, da misericórdia e da comunhão dos santos. A indulgência afirma que o pecado não é algo banal, que deixa marcas reais, mas também afirma que a graça de Cristo é maior do que nossas misérias e que o corpo de Cristo age solidariamente na reparação do mal.
Negar isso seria negar que nossas ações têm consequências, ou que a graça atua também de modo comunitário e histórico. E é justamente essa visão rica, sacramental e encarnada que o cristianismo sempre defendeu contra reduções simplistas, sejam elas moralistas ou sentimentalistas. Portanto, sim, houve padres corruptos, houve abusos reais, houve escândalos localizados, e a Igreja não os nega. Mas reduzir as indulgências à venda de perdão é uma injustiça histórica e teológica. É confundir o abuso com a essência, o erro humano com a doutrina divina. E talvez o mais irônico seja isto. Muitos dos que criticam as indulgências acreditam que basta sentir-se perdoado para que tudo esteja resolvido, enquanto rejeitam uma doutrina que leva a sério tanto a gravidade do pecado quanto a profundidade da misericórdia. Se esse conteúdo foi edificante para você, deixe o like e se inscreva no canal. Deus te abençoe.